Mestre Jesus, agradecemos pela oportunidade renovada para todos nós, neste momento difícil que atravessamos no mundo, particularmente no Brasil, mas a tua misericórdia nos permite estudar, trabalhar no campo da mediunidade, estando no recesso dos nossos lares, fazendo dos nossos lares postos avançados, especificamente na Fraternidade Espírita Camilo Chaves e do mundo espiritual, para dar continuidade ao trabalho de extensão do bem, do amor, pelas ondas do pensamento, favorecidos pelas ondas eletromagnéticas da tecnologia humana. Pedimos o amparo, a inspiração, a orientação para que o nosso estudo transcorra num clima de paz, serenidade, fraternidade, para que essa vibração positiva favoreça, desde agora, os trabalhos que são realizados na nossa fraternidade, quanto ao amparo aos sofredores, aos momentaneamente perturbados e desequilibrados. Que as tuas vibrações, repetimos, de amor e bondade, envolva-nos a todos, hoje e sempre. Muito bem. Então, iniciando a nossa jornada de hoje, nós vamos dar continuidade ao estudo do Apocalipse, capítulo 14. Hoje vamos iniciar o versículo 5. Não, terminar o versículo 4 e começar o versículo 5, encaminhando para o 6. Então, vamos fazer a leitura a partir do versículo 3. E cantavam um como cântico novo diante do trono e diante dos 4 animais e dos anciãos. E ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. E vi outro anjo, versículo 6, voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Então vou projetar o texto, capítulo 14, versículo 4, e vamos então, a partir desse ponto, não é? Versículo 4. Estes são os que não estão contaminados com mulheres, porque são virgens. Estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Nós já comentamos os primeiros aspectos deste versículo. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Nós já comentamos o primeiro aspecto desse versículo, né? Estes são os que não estão contaminados com mulheres, fazendo referência à
envolvimento com as paixões, a dificuldade que todos temos ainda de obter aquela vitória expressiva sobre as paixões, porque os sentimentos, as mulheres simbolizam os sentimentos, são símbolos com os quais trabalhamos, e a contaminação é exatamente o sentimento distorcido. O sentimento distorcido, que é a imperfeição, simboliza a contaminação, porque são virgens. A virgindade também é um símbolo que expressa pureza de intenções. Nós vamos vencendo gradativamente essa contaminação, essas imperfeições, vamos dominando as paixões gradualmente, a partir da instauração da boa intenção, da pureza de intenção, que vai norteando o processo. Então, no início, nós vamos, embora já possuindo muitas boas intenções, nós ainda não conseguimos ceder ao arrastamento, ao condicionamento do hábito antigo. Por isso, Paulo, por exemplo, foi levado a dizer aquela frase todos conhecemos: o mal que eu não quero fazer, eu faço; o bem que eu quero fazer, eu não faço. O bem que eu quero fazer e ainda não faço são as boas intenções que as paixões, o egoísmo, os desejos antigos não permitem por causa do condicionamento. Nós temos muito boas intenções, queremos fazer o bem, mas num certo momento no trânsito emerge uma reação complexa, que ainda é o nosso natural. Nós já não queremos mais conscientemente ter aquele tipo de reflexo, mas acontece que o automatismo ainda predomina. O impulso automático ainda predomina. Esse impulso automático é o trabalho a ser feito, a sua contenção vai sendo feita à medida que eu conscientemente refreio esse impulso, ou, emergindo o impulso, eu não dou expansão, melhor dizendo, eu não dou expansão, controlo, até que repetindo o processo, repetindo, e emitindo bons pensamentos, eu consigo alterar a carga que emerge no tempo. Então, é mudança de hábito. Não é um trabalho simplesmente de uma palavra, de um ensinamento. Tem muito espírita que acha que basta chegar no mundo espiritual e mudar a linha de pensamento. A vida inteira o elemento foi complicado, deu expansão a determinados hábitos, determinadas reações, e ele acha que quando o espírito desencarna, mudando a mentalidade lá na colônia, ele consegue alterar. Não funciona. Não é assim que funciona. Quero tirar o tapete de ninguém, não, mas é bom a gente se conscientizar que não é por aí. Por isso é que tem muita frustração no mundo espiritual. O elemento ele acha que o amontoado de informações acumuladas pela repetitiva leitura e até uma certa memorização de ensinamentos vai favorecer para que no mundo espiritual ele seja um novo homem. Não. É a mudança de atitudes. Mudança de atitudes. Porque se fosse, meus amigos, se fosse assim, só os que detenham conhecimento chegariam bem no mundo espiritual. 99% ou mais da população que não conhece o espiritismo, por exemplo, ia chegar complicado, não ia. Então, o sistema não é esse. O sistema não é do ensinamento, o sistema é da prática. Vence.
Então, essa contaminação é a vitória, consequentemente, sobre esses sentimentos complexos, as emoções, os hábitos, e cujo sinal, o sinal de vitória é a virtude que emerge. Então, quando nós chegamos naquele ponto, que nós estamos aí no trânsito, e emergir a virtude pura face a uma ação contrária, aí nós teremos vencido. Quando emerge uma complicação, a raiva, irritação, nervosismo, mas nós conseguimos refrear, é o trabalho sendo feito. Quando emerge a irritação, o nervosismo e eu expresso em palavras, eu ainda nem comecei o trabalho. Então, são as etapas aí que definem para nós a eliminação da contaminação. Porque são vídeos, então aqui a boa intenção, já permeando o processo. E estes são os que seguem o cordeiro para onde quer que vai. Então, o cordeiro simboliza naquele plano dos 4 animais que nós estudamos no versículo 3, que faz conexão com o capítulo 4, no seu versículo 6, que é o animal é o bezerro, que é a primeira etapa, a etapa inicial para chegarmos ao cordeiro. Se recorda, nós fizemos essa conexão. O cordeiro já define a presença da humildade, é o sinal do Cristo. Então, o desafio é seguir esse cordeiro. O desafio é seguir a humildade que está emergindo na nossa intimidade. A criança pequena está emergindo. O desafio é seguir, porque essa humildade sinaliza o Cristo interno nascendo, que é o caminho que é proposto. Vocês vão se recordar, falando do caminho, esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai. Então, nós estamos falando de um caminho apontado pelo Cordeiro. E aqui nós estamos fazendo a conexão do Cordeiro com a humildade. Então, a humildade aponta o caminho. Essa afirmação de João, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vai, está em perfeita sintonia com o ensinamento que nós aprendemos no Evangelho segundo o Espiritismo. E eu repito sempre, vou mais uma vez repetir, para nós fazermos aquela pontuação bem didática, factível, viável e pragmática, para não ficarmos no terreno místico. E muitas vezes é o terreno inoperante. Então, nesse capítulo 8, item 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos. Vocês já devem ter decorado, tanto que eu repito. Todo pensamento mal resulta da imperfeição da alma. Pensamento é o caminho que nos é proposto. Quem é que propõe o caminho? Nós mesmos propomos o caminho. Porque o pensamento brota da fonte, que é o sentimento. Se a fonte é a imperfeição, o pensamento não vai ser muito bom. Mas se a fonte é a virtude, o pensamento é execuível, digno de ser seguido. É bom. Então, nós estamos aqui trabalhando o assunto cordeiro, que aqui é um símbolo místico de obediência, de resignação, de paciência, fazendo a conexão com aquilo que nós vemos, identificamos de forma palpável na intimidade, que são
imperfeições e virtudes. Virtudes simbolizam o Cordeiro, o Cristo, nascendo da intimidade. O Cordeiro, que é o Cristo, no seu ponto mais abrangente, estará bem delineado quando nós agregarmos aos nossos sentimentos a noção divina, a noção de Deus, a prática da oração, por exemplo, que aí simboliza a completude de um plano abrangente. Mas aquele que apresenta muitas virtudes, embora não tendo nenhuma crença, evidentemente que está muito mais avançado do que o que crê, mas conforme João 1, 4, 20, sua epístola, aborrece o seu irmão. Então, João 1, 4, 20 vai dizer o seguinte: se alguém diz e crê em Deus, mas aborrece o seu irmão, é mentiroso. Pois como pode amar a Deus a quem não viu, aborrecendo o próximo a quem viu? Então, aborrecer dá uma ideia bastante interessante, que nós estamos falando aí de um sentimento. Causa aborrecimento para o próximo. Aborrecimento do ponto de vista negativo, porque tem um aborrecimento positivo. Jesus aborrecia positivamente fariseus e romanos. Aborrecia positivamente. Sinto muito se eu estou aborrecendo, mas eu estou aqui cumprindo o papel do Pai, que é vivenciar o amor e as virtudes plenamente. Se isso aborrece vocês, o problema não está comigo. Está com vocês que ainda estão dominados pelas imperfeições. Então, se um Sócrates aborrece, se um Jesus aborrece, se um Buda aborrece, se um Gandhi aborrece, a Madre Teresa aborrece, Irmã Dulce, Chico Xavier, o problema não é deles, o problema é de quem se deixa aborrecer porque está sendo contrariado nos propósitos complexos. Então, é preciso fazer essa distinção. Por quê? Por que que no mundo os maus prevalecem? Por causa da timidez dos bons. Então, os bons têm que aborrecer os maus. Os bons têm que aborrecer os maus com seus exemplos, atitudes, palavras e ações. Ora, bolas. De acordo, amigos? Comentários? Eu juro. Fala. É, você falou aí sobre pensamento, quer dizer, o livro Pensamento e Vida é um manancial espetacular sobre pensamento, né? Porque Inclusive, você disse ainda há pouco também a todas as respeito. leis estão no pensamento, né? Pensamento e Vida, e você disse, inclusive, ainda há pouco, com relação ao orgulho, né? A antítese do orgulho é a humildade, né? E eu vejo aqui, por exemplo, no capítulo da humildade, que fala assim: a carência de humildade, que no fundo é reconhecimento de nossa pequenez diante do universo, surgem na alma humana doentios enquistamentos de sentimento, quais sejam o orgulho e a cobiça, o egoísmo e a vaidade, que se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência de todas as direções. Quer dizer, é só reafirmando, né, o pensamento, e esse livro Pensamento e Vida é um manancial maravilhoso para a gente estudar a respeito do pensamento, né? Porque o livro Pensamento e Vida estuda as leis de Deus, as leis morais, Uhum. numa maior profundidade do que no livro dos Espíritos. Profundidade e simplicidade, né? É, mas muita profundidade, porque as entrelinhas são. Exatamente. Nós já estudamos aí, oportunamente, vamos voltar a estudar, porque ele é muito importante de ser estudado realmente, de ser revisitado. Ali todas as leis de Deus estão ali analisadas de forma brilhante, porque na verdade a lei é uma só, o pensamento. O pensamento é a grande lei.
Já estudamos isso. Então, quando nós falamos em caminho, estamos falando de pensamento. Então, quando Jesus define eu sou o caminho, o eu sou é o caminho. Então, eu preciso conhecer o que eu sou para identificar o caminho que eu sigo, que é o autoconhecimento. O eu sou. Então, Jesus tem até 7 proposições no Evangelho de João, em que ele inicia a proposição dizendo: eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a porta das ovelhas, eu sou o pão que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Então, o eu sou é que é o segredo para nós trabalharmos esses aspectos do caminho que nós seguimos. Porque o desejo que eu sigo de forma irrefletida me leva para um certo caminho. O domínio sobre esse desejo que eu exerço me leva para outro caminho. Um caminho pode ser o das válvulas das correntes que nos escravizam a consequências tristes. O outro pode ser as válvulas que vão operar a libertação do ser da expiação. Então, o segredo é o eu sou, é o caminho. Então, nós estamos trabalhando aqui nesse termo, eu sigo o Cordeiro para onde quer que vai. Estamos aí trabalhando, né? Estamos aí trabalhando o caminho. Então, esses elementos aqui são os que seguem o Cordeiro, ou seja, o Cordeiro que se expressa exteriormente, que é Jesus, que Jesus como aquele elemento que vem do mais além, vem de cima para sensibilizar-nos a desenvolver o Cordeiro interior, para que o nosso Cordeiro interior não é o Jesus de fora que vai nos guiar, é o Jesus interno que vai nos conduzir. O Jesus de fora é só um fator de indução, de sensibilização, de despertamento. Agora, o que nós seguimos é o que brota do coração, que é o pensamento qualificado pelo sentimento. Então, esses são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Certo? Então, eu sou o caminho, a verdade e a vida, o caminho é o pensamento, a verdade é o que expressamos para o próximo e demonstramos para o próximo, e a nossa verdade, palavras, atitudes, ações, e a vida é o hábito, é o sentimento que é veiculado, é a vida. É o que está vivo, pede alimento. É o próprio símbolo do desejo, certo? O desejo grita uma necessidade de um certo alimento. Então, estamos falando da vida interior que exige alimento. Caminho, verdade e vida. Então, seguem o Cordeiro é o impulso benéfico da humildade, da simplicidade. De acordo, amigos? Estes são os que, dentre os homens, foram comprados como primícias para Deus e para o Cordeiro. Esse termo primícias, ele pode ser abordado, não tem uma interpretação fechada, nós sabemos disso. Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Primícias nós podemos abordar como sendo vários pontos.
O princípio do pensamento contínuo, as primícias dos pensamentos contínuos. Mais à frente, o princípio da razão, do início dos processos de raciocínio que apontam que a razão está aberta. Mais à frente, o princípio da razão iluminada, o princípio da humanidade, o princípio da angelitude. Nós não estamos falando aqui desse princípio, nós estamos falando aqui da primeira produção de um fruto de coragem e fé. Primícias como os primeiros frutos que a árvore produz, os primeiros rebentos de um animal, a cria, as primícias como sendo até aí num significado bem próximo de primogênitos, como a nossa amiga Margarida lembrou na semana passada para nós, como sendo, por exemplo, o primeiro pensamento que emerge perante uma dada situação, circunstância. Qual o primeiro pensamento que emerge? O primeiro pensamento que emerge numa dada circunstância fala para nós, quando nós ampliamos a sonda do conhecimento, fazendo aquela prospecção mais profunda na intimidade, nós vamos notar que sob aquela linha d'água do pensamento, vamos imaginar que o pensamento é como se fosse a tona do mar. Vamos imaginar assim, uma linha faz a tona do mar. Então, quando eu identifico aquele pensamento, eu estou sendo convidado, gradativamente, a descer nesse mar para identificar a fonte desse pensamento. Qual a origem? Qual o propósito? O interesse? E, no fundo, sempre haverá um sentimento. Certo, amigos? Sempre tem um sentimento. Então, o nosso trabalho é chegar nesse nível de consciência clara e nítida dos sentimentos que permeiam, que nos sensibilizam e propõem as buscas que realizamos no cotidiano. De acordo? Então, estes são os que seguem o Cordeiro para onde quer que vá. Estes são os que dentre os homens foram comprados. O comprado nós já temos abordado. O comprado, quando, por exemplo, Jesus se apresenta e lança sua ideia, e nós gostamos da ideia, concordamos, achamos a ideia boa, verdadeira e digna de ser seguida, fomos comprados. Entramos no processo. Como aqueles primeiros elementos, como primícias, porque estamos ainda no estágio inicial do processo. Estágio inicial do processo. Então vamos lá. Vamos passar para o versículo 5. Versículo 5. Deixa eu projetar aí o. Aparecendo? Versículo 5, então. Apareceu. Beleza. E na sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis diante do trono de Deus. Então, nós já temos aqui abordado, estudado bastante o símbolo da boca. A boca, que é o órgão pelo qual nós expressamos a ideia articulada, a palavra, a frase, o pensamento articulado, digamos assim, o pensamento consolidado, concretizado.
o símbolo da boca. Esse é o órgão da boca, certo? O órgão da fonação. Mas a boca, aqui no texto, ela simboliza todo um conjunto, todo o ser, todo o nosso ser que expressa alguma coisa pela completude de pensamentos, palavras, atitudes e ação. Expressa a verdade da criatura. E na sua boca não se achou engano. Ou seja, o sistema de irradiação está em conformidade com a ideia adotada. O sistema de irradiação, o pensamento, palavras, atitudes e ação, está em conformidade com a ideia adotada. No nosso caso aqui, a ideia do Evangelho, o amor ao próximo, fora da caridade não há salvação, reconhece o verdadeiro espírita por domar as suas inclinações más. Então, a nossa boca ampla expressa essa verdade. No mínimo, a luta por implementar essa verdade. De acordo? Então, o erro, qualquer erro, nós estando imbuídos dessa boa intenção, dessa virgindade de propósitos, buscando expressar essa irrepreensibilidade por meio de pensamentos, palavras, atitudes e ações. Qualquer erro decorrente no processo já não será mais erro intencional, mas aquele erro natural em função do automatismo antigo. Da mesma forma, meus amigos, como acontece conosco, nós estamos dirigindo o automóvel, temos plena consciência das leis, dos códigos de trânsito, mas a gente, de vez em quando, comete um erro. Avança o sinal, não acontece isso. Avança um cruzamento, ou não acontece isso? Passa da velocidade máxima, ou não acontece isso? Não, a velocidade é até proposital, eu não vou corta a velocidade. Você não tem como você fazer uma viagem aí respeitando aquelas placas, né? Ajuda aí. Então aí você já passa, entendeu? Aí a gente fica, depois a gente resolve, fica 4 ou 5 horas no umbral, resolve isso, tá? O problema é que não pode atropelar ninguém nessa situação, né? Tem que tomar mais cuidado. Mas quem aí que vai, qual de nós vai dizer que não comete erros assim no trânsito? Tem alguém que tem coragem? Então, nós estamos falando desse nível de coisa. Então, se a pessoa tá indo com o seu carro, o seu trabalho, focada ali no trabalho, certo, meus amigos? E ela atropela alguém, ela não tem culpa. É um erro que decorre do processo, do processo natural, meus amigos. Você vai ter... Qual que é a aprendizagem que está sendo proposta para uma pessoa que, por exemplo, passa uma experiência dessa? Lidar com a culpa, lidar com o fato de que erra, que comete erro, que não é perfeito, certo, amigos? Nesse sentido. Agora, se a pessoa sai com intenção de, aí é complicação. Mas se não saiu com intenção de, saiu com outra intenção e a circunstância levou a que a pessoa lá está dirigindo tranquilo, seguindo ali as normas, aí o elemento pedestre surge na esquina e entra na rua intempestivamente. Você está na descida. Você vai conseguir parar? Não vai, né, amigo? Você vai frear, vai atingir a pessoa, e aí? Você vai umbral por causa disso? Você vai passar a vida inteira curtindo a culpa? Agora não adianta mais nada, eu vou para o umbral, vou ir para o chupão. Né? Tem gente que pensa isso. Aí ele paralisa a existência dele, vai para o chupão mesmo, porque ele ficou ali curtindo. Então vamos tomar cuidado com esse tipo de justiceiro íntimo, tá, meus amigos? Fala aí, Luiz. Não, o pior é ele chegar no umbral e o pessoal falar para ele: olha, você está aqui, cara, mas não foi por causa daquele atropelamento, não.
Não, exatamente. Ele vai lá, ele chega lá, ele acha que ele está no fundo do poço, mas ele vai outras coisas que ele fez. Vem cá, vamos fazer um autoconhecimento aqui, rapidão. O que acontece, meus amigos? Se você está dirigindo seu carro, está observando ali as normas, alguém surge na sua frente, atropela e ela morre. O que aconteceu aí? Justiça se cumprindo para aquele elemento. Para você é uma lição de humildade, uma lição de cuidado, uma lição de aprendizagem. E a lição de enfrentar a situação também, né? Enfrentar a situação, encarar a situação. Falei assim, aconteceu. Acontece. Eu não tive culpa, não tive intenção, estou aqui disposto às consequências cabíveis. Vou tocar minha vida. Você faz ali a sua aliança com Deus, sua aliança com os bons espíritos. Estou aqui para o que a justiça definir, mas eu vou tocar minha vida, vou continuar trabalhando, continuar dirigindo, continuar estudando. Certo? E tem gente aí, meus amigos, nós temos visto cada coisa aí que não dá. Então, vamos ter cuidado, né? Vamos ter cuidado. Então, a questão toda é a intenção. Não é? Nós não podemos alimentar a intenção complicada e achar que vamos chegar no mundo espiritual e mudar a direção mental porque nós temos o conhecimento espírita. Não adianta. Não adianta. O elemento lá vai ser acossado pelo remorso, pelo arrependimento e vai ter que reencarnar. Vai entrar em dificuldade. Se foi um elemento assim, quanto mais na complicação, tá, amigos? Você está falando aqui de caso extremo. Passou a vida inteira ali naquela dubiedade intencional, cometendo erros graves. Aí ele se compromete muito no mundo espiritual. Então, no versículo 5, da sua boca não se achou engano, porque são irrepreensíveis, ou seja, existe já aquela proposta de adoção da irrepreensibilidade, daquela busca pela conformidade com o ensinamento adotado. Evidentemente que a completude desse processo de irrepreensibilidade só vai ser alcançado com o tempo, prática, vivência. Só com o tempo. Porque se nós já fôssemos repreensíveis, meus amigos, não estaríamos na Terra, mundo de expiação e prova. Não estaríamos. Nós estaríamos já lá na frente. Se nós aqui estamos é porque não tem ainda conformidade. Certo, amigos? Então, vamos ter em mente essa nossa condição ainda deficitária. Vamos aceitá-la, senão vamos perder a alegria de viver, ou não vamos? Vamos perder a alegria de viver. Aí no cotidiano, não é? Então, isso não quer dizer que você não possa, por exemplo, conversar de futebol com o seu porteiro, conversar de amenidade com alguém? Lógico que não. Hein? Você agora, por ser espírita, o seu porteiro fala de futebol com você e fala assim, não, eu não falo mais desse assunto. Certo? Aí acabou, perdeu a humildade, perdeu a compostura. Perdeu a compostura. Não é por aí, meus amigos. Não é? A coisa não é por aí, não. Não é nesse radicalismo aí, não. Eu, por exemplo, converso sobre futebol com o porteiro sem entrar no terreno do fanatismo, evidentemente, mas a gente proseia muito sobre futebol. E ele é cruzeirense, eu sou atleticano. Então, quer dizer, vocês vejam que a gente conversa numa boa. Sem nenhum problema. Então, o negócio não é o conversar, o negócio é qual o sentimento que está ali permeando aquela conversa. Mesmo porque se você, diante de uma pessoa que não tem outro assunto,
se você insistir com determinado assunto, não vai render a conversa, o outro pode se sentir ofendido. Então, você tem que falar no nível ali, né? Lógico, E evidente. às vezes você aproveita um assunto que aparentemente é banal, por exemplo, o futebol. E você pode ali na conversa traçar conceitos até Isso. evangélicos, maneira como Isso. se fala, não Exatamente. xingar ninguém. Então você pode aproveitar aquilo ali e aplicar também. Você está sendo um elemento de indução de um processo positivo. Exatamente. Então, aí, pô, o elemento vai levar, pô, aquela pessoa ele só conversa de futebol no nível agradável, Sim, sem ofender. sem ofender, sem xingar ninguém, entendeu? Então já é um processo de indução. Aí o elemento pode chegar assim, poxa, eu converso com várias pessoas sobre futebol, a maioria é a conversa negativa, mas com o fulano é diferente. Por que será? Vou perguntar para ele. Aí é a oportunidade do testemunho que o indivíduo tem. Agora, se o elemento já corta ali, não, eu não falo de futebol, não, porque eu estou em outra, eu estou superior, eu só me preocupo com coisas maiores e não sei o quê. Fechou a porta. Fechou a porta da humildade. Que na verdade nem tem, né? Não, não, ele fechou a porta, não. A porta estava fechada. Aí ele colocou o cadeado, criptografou a senha, biometria e reconhecimento facial. Então, para abrir aquilo, quantas existências vai demorar para abrir aqui? Até quebrar aquela criptografia É e verdade. depois colocar digital. Ainda mais nos dias de hoje, que todo mundo está de máscara, como é que vai reconhecer a face? Não vai reconhecer, né? Exatamente, não tem como reconhecer o reconhecimento de face. Aí vai lá vai para um umbral com a face verdadeira, aí que não tem como mesmo quebrar o criptografia, o reconhecimento facial, né? Porque os telefones hoje já tem isso. O meu tem reconhecimento facial, biometria, não sei o quê. E vamos por aí. Então, porque são repreensíveis, é ser autêntico, amigo. Ser autêntico. Xingou no trânsito? Ah, xinguei mesmo. Agora já xinguei. E bola para frente. Não é? Xinguei, está xingado. E vai fazer o quê? Faz uma pressa. Depois que você xingou, faz uma pressa para o elemento. Eu faço isso de vez em quando eu dou uma torrada assim. Dentro, interiormente, né? Porque eu não torro mais para fora, sabe? Eu torro dentro do carro. Aí eu fico assim, depois, eu peço para o salve espiritual proteger, abençoar, amparar aquele elemento. Porque o automatismo, amigo, você tem que. Já dá trabalho para os outros, né? Aqui, fala a verdade, a gente ainda não gosta de dar uma torrada no elemento que faz a besteira, não gosta? Ei, não gosta? É a nossa vida, gente. Vai fazer o quê? Paciência, não é não? É hora que não escapa, não tem jeito, não. Não tem jeito não, escapa, senhor. Escapa, isso aí é bola para frente. Bola para frente, né? O importante é não cultivar, né? Ficar alimentando aquilo. Não adianta cultivar e nem ficar com culpa o dia inteiro, não. Tem que assimilar, né? Tem que assimilar. São irrepreensíveis, então essa é a busca, certo? Diante do trono, irrepreensível diante do trono de Deus. Então, essa busca por sermos irrepreensíveis diante do trono de Deus é diante da humanidade, que é o trono por onde Deus irradia o coração das pessoas. Certo? Então, quando nós vemos um político complexo que está causando confusão no circuito, que é ainda o que tem muita quantidade no nosso país, principalmente,
Para quem tem olho de ver, ouvidos de ouvir, ele está irradiando compaixão e piedade para nós. Certo? Ele está irradiando a sua intimidade, que nós vamos buscar observar com compaixão e piedade. Porque quantas existências serão necessárias para quebrar essa cristalização triste? Não é? Porque pelo fruto se conhece a árvore. E nós temos a árvore de Jesus, que é o padrão, a linha de corte para nós analisarmos todo o resto, inclusive a nós mesmos. Então, se Jesus saía todo dia e, quando olhava para a multidão, ele sentia compaixão, por que nós vamos fazer diferente? Não é? Então, o nosso desafio é envolver com compaixão e piedade, porque já tem muita gente irradiando ódio e raiva. Então, eu irradiando piedade e compaixão, eu estou irradiando o meu alimento interno. Irradiando raiva e impiedade, o meu alimento interno. Então, esse é o desafio que se impõe para nós, até fazendo uma conexão aqui com o texto que vamos estudar aí no Caminho, Verdade e Vida, convém refletir. Porque o tema versa também nesse sentido aí diante do trono de Deus, o que é que nós estamos irradiando? Porque o trono de Deus, alguém aí vê o trono de Deus? Alguém aí vê o trono de Deus? Se nós quisermos ver o trono de Deus, nós vamos chegar até a incredulidade, porque nós não vamos achar. Isso não existe, não vejo. Então, o trono de Deus, nós temos que ver onde ele está de fato. O trono de Deus é a agremiação espírita, são os irmãos da humanidade, os sofredores que batem a nossa porta, o próprio planeta que nos serve de morada, o trânsito, onde aí nós já constatamos que nós somos ainda complicados. É ou não é? Vamos para frente, pessoal. Vamos para frente, né? Bola para frente, vamos em frente. Então, esse é o trono de Deus. Diante do trono de Deus, acho que ficou bem tranquilo, ficou bem claro. Alguém quer trazer comentários? O trono de Deus, então, por incrível que pareça, tudo aquilo que irradia para nós é uma mensagem. É o trono de Deus. Porque tudo que está à nossa volta está aí com a permissão de Deus. Ou não está? Está aí com a permissão de Deus. Então nós temos que buscar entender a mensagem oculta. Mensagem oculta aí nessa pauta aí do que é importante nós visualizarmos aí. Porque se olhamos para o político e ainda emerge a raiva, essa é a nossa deficiência a ser trabalhada. Se emerge a amargura, a má vontade. E quando eu digo isso, eu não estou dizendo que nós vamos votar no elemento, não, gente. Não é isso, não. Nós estou dizendo que nós vamos envolver com piedade e compaixão. Agora, lá no dia da urna votar é outra história. Lá é individual, lá não tem espírito que vai votar por nós, não. Então, a identificação aí das complicações é nossa, nosso trabalho. A parte que nos toca na obra da criação para mudar. De acordo com o nosso papel de cidadãos, que estamos aqui para exercer, senão nós não estaríamos aqui reencarnados.
Senão o sistema não seria nem democrático. Estaríamos até hoje lá no sistema feudal, absolutista. O sistema está hoje, a escolha está nas nossas mãos, embora sendo só 2, a escolha está nas nossas mãos. Individual. De acordo? Muito bem. Vi outro anjo voar pelo meio do céu. Anjo significa mensageiro. Então, na pauta do que nós estávamos trabalhando anteriormente, como o trono de Deus, o trono de Deus irradia para nós alguma coisa. O trono de Deus como sendo as circunstâncias, situações, pessoas que irradiam alguma coisa para nós. Então, isso é o componente anjo. A situação, circunstância, o acontecimento, a pessoa, a doença, o trânsito é o componente anjo, porque ele está voando pelo meio do nosso céu, no plano do entendimento, transmitindo uma mensagem. Transmitindo uma mensagem de cunho particular para cada um de nós, porque cada um de nós vai ler o que está por trás na pauta do seu grau de evolução, de acordo com o conhecimento adquirido. Lembram-se do pensamento e vida, já citado aqui pelo Fernando? Que Emmanuel define que a mente é o campo da nossa consciência desperta, em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então, nós estamos num campo, observando. Vem uma circunstância, vem um acontecimento, vem um fato. Se posiciona uma pessoa. Então, o conhecimento já adquirido no plano da consciência nos permite operar de acordo com o que vemos. Isso é individual, particular, pessoal. Na pauta do que está interiorizado. Na pauta da questão 621, que define que a lei de Deus está na consciência. Isso não é igual para todo mundo, não. Nós vamos ter 100 pessoas que todas elas sabem de qual os 10 mandamentos, mas a lei de Deus efetiva, na pauta do entendimento, está lá na consciência e aí, para cada um varia de acordo com o grau de evolução. Certo? Não matar. O elemento que é um espírito novo na evolução, está na humanidade aqui conosco, aprendendo várias coisas, e que tem a família, o filho passando fome, e que assalta para matar a fome da sua família, a repercussão, a consequência é uma. O político, que detém todo o conhecimento das leis, e que ele desvia verbas vultuosas, e vão gerar a fome do filho desse elemento, por exemplo, por não haver um empenho em combater a igualdade social, que gera a morte, está roubando, evidentemente o grau de responsabilidade é outro. É de um nível de banimento da terra, que aí entra na conta do crime grave, do erro grave. Desvio de verba, assassinato, suicídio, e vai por aí. Aborto, certo, amigos? Então, é por aí. Então, depende. Por isso é que no mundo espiritual não existe... Só existe tribunal nas regiões inferiores. Nosso lar não tem tribunal, tem? Quando os espíritos se apresentam lá para trabalhar, eles vão fazer análise da ficha do elemento.
Mas eles não ficam ali apontando os defeitos, salvo casos em que o elemento está cristalizado. Tem conhecimento, como aconteceu com o André Luiz. O André Luiz chegou lá na enfermaria do nosso lar, choramingando, como se fosse uma vítima. Aí o líder já tascou nele logo. Pena que chegou aqui pelo suicídio, lembra você disso? Já deu nele um choque de realidade. Então, nesse sentido. Então, por isso é que a intenção, meus amigos, a boa intenção é fundamental, porque a gente chega no mundo espiritual e numa situação menos suave, mas se nós buscamos fazer com boa intenção as coisas na Terra, nós estamos justificados, meu amigo. Eu sinto muito, mas eu procurei fazer tudo com boa intenção. Se eu errei, me dá um trabalho aí que eu vou começar a reparar. É por aí, né? Por aí. Então, vamos lá. O meio do céu, então, é o plano do interesse, tá, meus amigos? Então, nós vamos ver algo se apresentando no meio do nosso céu, de acordo com o interesse cultivado. Um elemento muito polarizado politicamente, como eu tenho visto, por exemplo, ele não vê. Eu tenho visto isso no Facebook, até da parte de espíritas, tá? Eu vou citar aqui. Tem elementos aí que não vê ninguém de qualidade na área da esquerda. O elemento fala que todo mundo da esquerda é complicado. É espírita. E tem muita gente da espírita que é da esquerda. E aí? Está todo mundo errado? Ou está todo mundo da direita errado? O que está errado é aquele que está expressando ódio, raiva, intolerância, incompreensão. Esse é o que está errado. Nós temos que identificar para ajudar o elemento. Meu amigo, eu não estou discutindo aqui com você quem você votou. Nós estamos aqui falando em termos de sentimento. Esse sentimento seu aí não está de acordo com a proposta espírita. Raiva, ódio, rancor, julgamento, não está de acordo com o sentimento espírita. Nós não estamos aqui aferindo em quem que você votou. Se votou certo ou votou errado. Não, nada disso. O que vai definir, meus amigos, se o elemento votou certo ou errado, interiormente, individualmente, é o sentimento que ele permeia aquele voto. Qual o sentimento? Vai estar errado para ele. Se eu vou lá depositar meu voto, eu vou votar com raiva, eu já estou fazendo conexões complexas. Ou não estou? Então, costuma ser muito bom a gente, no dia de votar, fazer uma oração, pedir o amparo do alto para nos iluminar e tal, para pelo menos nós eliminarmos as influências complexas, não é? Que nós atraímos pelo sentimento complexo. Então, nós estamos trabalhando aqui, amigos, um terreno bem em pé no chão, sem viajação, com as esferas de luz que nós não conhecemos, habitação do Cristo, de Maria, dos apóstolos, mundo superior, não. Nós temos que trabalhar aqui no terreno, campo do sentimento, para a gente poder merecer depois um piso melhor, certo? Semana que vem a gente parte para o... E tinha o Evangelho Eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra. Você quer falar alguma coisa, Luiz, antes de encerrarmos? Não, parece que não. Tem muita coisa para... Só lá atrás, quando fala do interesse do irrepreensível diante do Cordeiro, eu fiquei pensando assim, né, em duas maneiras. Ser irrepreensível diante do Cordeiro, ou seja, diante aqui de vocês, eu tento um comportamento irrepreensível, diante
Diga, algumas pessoas eu também tento esse comportamento. Quando eu faço isso é porque eu ainda não tenho isso para mim, eu ainda não sou aquilo, né? Eu expresso aquilo, mas não sou aquilo. No texto aqui eu vejo que é um progresso que nós vamos almejar um dia, né? Está Ou mudando seja, o hábito. Está é, mudando o hábito. seremos irrepreensíveis em qualquer momento, né? Exato. Mudando o hábito ali, mudando o hábito, cria-se uma rotina e nos tornamos irrepreensíveis. Aí, logicamente, eu não estou falando aqui de hipocrisia, porque tem um hipócrita, certo? Aquele que finge. Ele consegue demonstrar uma verdade, uma realidade que ele não é, de fato. É o dissimulado. Mas esse aí ele acaba se revelando. Ele acaba se revelando num certo momento. Uhum. Certo? Então, nesse sentido. Então, semana que vem nós continuamos aí, que Jesus nos abençoe e permita estarmos de volta na semana que vem.